repente está criando joia com esse material e daí começou a ficar pesado para mim e eu fiquei pensando muito nisso e achei que, e lendo muito a respeito e muito triste com toda a situação. E daí um dia eu li um poema do Drummond que falava muito que falava dessas barragens e ele, quer dizer, esse poema em si não especificamente, mas ele tinha uma série de outros que tratavam de barragens de minas e tal. E esse tinha uma passagem que me tocou muito quando eu li, que foi a tese que eu pus no site, que ela fala: nisso vieram os pássaros rubros, sufocados e sem canto, e pousaram a esmos, e todos se transformaram em pedras. Eu já não sinto piedade. Enfim, isso me fez pensar muito que de uma coisa muito dolorida e pesada, a gente... E, ao mesmo tempo, eu vi um ensaio fotográfico de um outro artista, um fotógrafo que mostrava as plantas começando a nascer dos escombros daquela terra arrasada. Então, aquilo tudo foi se costurando e fazendo um pouco, e ganhando força para mim, e fazendo um pouco mais de sentido em continuar fazendo essa coleção, porque para mim eu quase que larguei, porque estava achando muito pesado. Enfim, tudo isso para falar como às vezes uma coleção ela vai sendo contaminada de vários lados e como pensar conceitualmente vai amarrando o seu trabalho, dando coerência a ele, ajudando enfim, a delimitar e criar coerência no seu desenho. Enfim, essas foram as duas primeiras coleções que eu fiz e elas me deram a clareza de que isso fazia muito sentido para mim e que eu precisava gastar mais tempo pensando na joalheria, porque antes eu trabalhava numa revista que ocupava muito do meu tempo, no meu escritório de design também, e eu sentia muita falta e muita vontade de fazer esse mergulho num projeto pessoal mesmo, de pensar, gastar um tempo, reservar um tempo para isso, para esse projeto. E foi tudo que dessas questões todas que eu resolvi dar uma enlouquecida e sair do emprego e tentar fazer esse mestrado fora. A ideia de fazer fora foi muito por uma vontade de morar fora, que eu nunca tinha morado fora sequer de São Paulo na minha vida. Eu tinha esse projeto, eu e meu marido, a gente tinha vontade de fazer. Por outro lado, morar fora da sua cidade, do seu dia a dia, te ajuda a se concentrar, né, naquilo, em uma coisa só, assim, você sai um pouco do agito e então a opção de fazer isso, porque eu acho muito que no Brasil... Não, é que então, a opção de morar fora foi muito foi porque eu acho que morar fora te ajuda a te tirar
do dia a dia e tal, que muitas vezes te distrai das coisas, e eu acho a gente achou que era uma coisa boa da gente fazer. No meio veio essa pandemia toda, mas enfim, não estava nos planos, mas a ideia de morar fora foi muito por isso, uma coisa de buscar uma concentração, buscar um espaço, porque assim, na verdade, eu realmente acho, tenho certeza que no Brasil tem muito, está abrindo, né, um espaço de discussão muito forte, tem escolas incríveis, como a de vocês, que podem dar uma formação muito boa. Não perde mesmo, assim, eu já fiz um ano aqui, realmente não perde em nada, em questão de qualidade e tal. Eu acho que o Brasil está indo num caminho muito sério e muito bom. Então, só que para mim morar fora tinha esse outro aspecto que, enfim, que eu acabei de falar. Não, e que é interessante também o pequeno tempo que eu fiquei fora, quando eu fui para Firenze estudar, é interessante você olhar a joalheria com outros olhos também, sabe? Porque a gente está aqui no Brasil, a gente se alimenta de um tipo de arte e de joalheria que chega para a gente. Quando você vai para um outro lugar, de repente vem informações assim que são tapas na cara, sabe? Eu lembro. Então, eu acho isso muito válido também. A gente teve o ano passado lá em Portugal, nós três juntas, e é isso, né? Chegar numa escola que o propósito deles é te cutucar de uma outra maneira. Então, isso se torna muito rico. Sim, sim. E a coisa de você fazer uma escola realmente dedicada a isso, não fazer um curso, enfim, tudo bem? E não fazer imagina, e não fazer um workshop, assim, uma coisa delimitada. Tem essa oportunidade, esse tempo de pensar as coisas conceitualmente num espaço longo, né? Então, assim, por exemplo, a minha faculdade, ela se organiza mais ou menos em duas frentes. Uma é a demonstração de técnicas novas, ou enfim, demonstração de técnicas, e a outra parte é trabalho em bancada. E a gente tem sempre dois grandes trabalhos, um do meio do semestre, outro do final. E ao longo do ano, junto com esses dois grandes trabalhos, tem pequenas lições de casa, digamos assim. Então, é uma coisa assim, para você, é apresentada sei lá, uma cravação X. Então, você tem que fazer um trabalho, um pequeno trabalho, que é de uma semana para outra, normalmente. É um pequeno trabalho usando a cravação X. Então, você tem esse trabalho e tem o grande trabalho, os dois grandes trabalhos são sempre assim. Você tem uma lista de técnicas que você tem que contemplar nesse trabalho e sei lá, por exemplo, o trabalho tem que ter uma corrente fecho-mão, um fecho complexo, uma superfície com gravura e uma cravação de pedra do jeito X, Y ou Z. Então, assim, nessa mesma peça tem que ter tudo isso, e daí você sempre tem que um conjunto de pelo menos 3 peças que conversem com essa principal, mas essa principal esses pré-requisitos. Isso tudo
feito e pensado com uma base de um conceito que daí você determina o seu conceito, que linha que você quer seguir. E daí você vai encaixando as pecinhas. Eu confesso que às vezes eu me incomodo, porque às vezes o conceito que eu penso, eu não quero colocar uma cravação X, ou eu não quero colocar uma corrente feita à mão, mas enfim. Mas a gente vai encaixando essas pecinhas e é interessante. Tem uma coisa que também enfim, a gente também trabalha com isso, né? Às vezes o cliente quer uma coisa, então você tem que ir colocando as coisas, vai encaixando as pecinhas para que aquilo satisfaça o cliente, satisfaça você, entre dentro de um pensamento maior. Então, eu acho que, enfim, é muito bom. Essa estrutura é boa, às vezes me incomoda, mas a estrutura é muito boa. E pensar o tempo inteiro em coisas rápidas e em coisas longas é um exercício muito legal e interessante. Eu acho interessante porque te tira da zona de conforto também, de alguma Total. maneira, né? Então, a gente vai criando nossos formatos de criação, e mesmo a partir do que a gente gosta também, né? Então, quando vem uma regra de tipo, caramba, você tem que colocar uma cravação com uma corrente, com não sei o que, com não sei o que lá, e você olha e fala, eu não vou conseguir gostar disso, né? Então, você vai se provocando e cutucando até conseguir chegar numa forma que de faça sentido. Eu queria te perguntar uma coisa, voltar um pouquinho da escolha da escola, que eu sei que você pesquisou outras universidades pelo mundo, você falou da Inglaterra, se eu não me engano, a gente conversou um pouquinho na época, eu esqueci. Sim. E eu queria entender por que você escolheu essa e falar um pouquinho aí o que sei lá, o seu olhar sobre isso, para os outros alunos. Eu sei que tem a Mafê aqui que está. Queria também falar, queria que você falasse o nome da escola para as pessoas saberem onde você está. Sim, claro. Então, eu procurei muitas escolas, procurei procurei na Itália, procurei em Londres, em Portugal, nos Estados Unidos, procurei em muitos lugares. Eu comecei a ficar tonta de tantos lugares que eu procurei, porque todos os lugares, na Espanha também, todos os lugares têm boas escolas, assim. Enfim, tem a cena da joalheria contemporânea tá muito forte em muitos lugares, né, do mundo, assim, a discussão tá forte, boa, né? Então, o que eu fui começando um pedaço foi preço, que foi quando eu tirei Inglaterra. Depois foi a coisa da língua, porque eu não sei falar italiano, eu achei que, enfim, tinha uma dificuldade que eu não estava querendo. E tinha muita vontade de aperfeiçoar meu inglês, que era uma coisa assim que eu já queria, uma coisa que eu estudei muito e não tinha ele fluente, então tinha vontade de aperfeiçoar. Por outro lado, tinha a Arco, que eu fiquei muito interessada pela didática deles, o jeito deles pensarem, o jeito deles ensinarem, que enfim, tem essa coisa de pensar coisas de um jeito mais aberto, muita experimentação. Então, também eu fiquei balançada entre esses dois lugares. Entre esses dois lugares, não, entre a Arco e
algum lugar nos Estados Unidos, que daí seria ou Nova York ou essa de São Francisco. Essa de São Francisco, acho que teve um canto da sereia, assim, deles, daí é mérito deles total, assim, que eles abriram uma seleção de portfólios e daí eu fui selecionada. Aliás, isso é um capítulo que depois eu vou contar. E depois, assim, eles têm um trabalho com alunos internacionais muito forte, muito bem sucedido, assim, que eles vão atrás de você, eles te ligam falando em português para você se animar de ir para lá e tal. E eu já tinha vindo para cá quando eu era mais jovem e eu já tinha ficado fascinada com a cidade e tinha muita vontade de voltar. Daí pensei que... E, assim, e também olhei a universidade, ela tinha uma coisa que a Arco também tem, que é uma coisa que eu também buscava, que era um lugar que fosse uma universidade, uma coisa que não tivesse só joalheria. Eu queria poder conviver com gente que estudava artes plásticas, design, história da arte, fotografia. Isso é uma coisa que eu queria muito poder estudar. E quando a gente foi para... eu nem sabia direito por quê. Quando a gente foi visitar a Arco e a professora que a gente conheceu, que nos apresentou a Arco, ela falou que tinha uma aluna dela que ela estudava fotografia. E daí lá na Arco eles têm uma parte da avaliação coletiva entre todos os departamentos. Então, o professor de fotografia assiste a sua apresentação, mesmo que você seja da joalheria. Enfim. E daí, os professores olharam para o trabalho dessa menina, que era de fotografia, e falaram para ela, escuta, você tem que fazer joalheria, o seu trabalho é muito tridimensional, tem muito a ver com isso e tal. Então, a minha multidisciplinar era muito daí. Então, mas no fim acabei escolhendo aqui de São Francisco, ela chama Academy of Art University, e eu estudo no mesmo prédio que o pessoal de moda, que é muito interessante, assim, a gente faz matéria juntos então tem uma coisa legal, assim, que eu acho rico você conviver com gente com outros olhares, assim. E a universidade, o prédio, ela também recebe as pessoas de artes plásticas, escultura. Então a gente lá tem laboratórios incríveis, assim, as oficinas, as oficinas mesmo, elas têm todo tipo de serra, todo tipo de lixadeira, todo tipo de sei lá, enfim, de espaço para você trabalhar, é tudo muito rico para experimentar, um ambiente rico de experimentação. Uma das primeiras matérias que eu fiz chamava Mixed Media e Novos Materiais. E daí, a cada semana, a gente testava um material diferente. Borracha, acrílico, osso, madeira, enfim, plásticos diferentes, tipos de tintas diferentes. Então, isso é muito bacana, assim, foi muito legal. E isso a gente tem acesso a isso porque essas oficinas elas são livres. Então, quando a universidade está funcionando em sistema normal, a gente pode
e por todas, passar por todos os ateliês, todas as oficinas. Então, isso é muito, muito bom. Enfim, e não sei mais. A gente, que mais? Uma coisa que eu notei que eu não sei se foi, eu notei porque eu me propus a esse mergulho em trabalho pessoal, ou se eu nunca tinha tentado, mas eu fiquei impressionada como aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que na Europa é igual também, acho, não tenho certeza, a quantidade de concursos, de bolsas, de editais, enfim, de coisas que existem. Então, assim, e é muito estimulante participar disso, porque você se obriga a produzir um material para apresentação que é muito, muito bacana. Outra coisa isso é uma coisa que está na minha cabeça. Enfim, eu sou estudante, né? Então, eu tenho pesquisado muita gente, muitos joalheiros novos e tal, e teve uma, eu não sei se vocês conhecem, uma joalheira, ela é mais velha, chama Nora Fock. Ela é uma F-O-K. Era isso que eu ia pedir para escrever aqui. Vamos lá. Ela tem um trabalho incrível, incrível, com fios de nylon. E eu tenho falado com ela, assim, por mensagem, porque fiquei enlouquecida com o trabalho dela. E mostrei meu portfólio para ela e a gente ficou conversando um pouquinho e ela falou: eu vi no seu portfólio que você investiga muitas vertentes. E eu espero que um dia você consiga encontrar a sua favorita e seguir nela. E daí isso é uma coisa que eu sempre fico pensando, assim, será que a gente precisa encontrar uma coisa, um material, uma técnica favorita e seguir? Ou será que... Enfim, é uma discussão que eu fiquei tendo com ela, não, enfim, é uma coisa que ela falou e eu fiquei muito pensando nisso, o quanto que é interessante a gente focar numa coisa, o quanto não é. Eu acho que sim, até certo ponto, porque te obriga a pensar a fundo. A mesma coisa, é o mesma lógica da insiste num assunto e vai desdobrando, 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 e ele fica muito, muito rico. Assim, você vai enriquecendo e pondo camadas e camadas e camadas. Assim. Então, é uma coisa que, nesse sentido, faz todo sentido. Mas, por outro lado, não sei, é isso, é uma questão que eu me coloco, até coloco para vocês, eu não sei o que vocês acham disso, porque, enfim, agora eu não tenho tempo de pensar nessas coisas, né? Coisas que eu realmente não pensava. Eu acredito, Mayumi, que são caminhos, né? São caminhos que a gente pode escolher. Eu gosto muito de estudar uma técnica e passar um bom tempo, mas isso é muito particular meu, de ficar um tempo nessa técnica,
Porque eu acredito que quando a gente estuda uma coisa, depois vai para outra, depois vai para outra, depois vai para outra, a gente não mergulha de fato e explora aquele material, aquela técnica no limite, tanto teu criativo quanto o que o material pode te fornecer, até mesmo o seu olhar sobre ele, sabe? Como aquilo tudo vai mudando. Então, particularmente, eu realmente acho maravilhoso esse encontro quando acontece. Mas o não acontecer também é uma experimentação diversa que é super rica, é maravilhosa. Eu queria, inclusive, você falou, eu sempre queria voltar um pouquinho, né? Você falou que aí na universidade, vocês fazem 2 grandes trabalhos por ano, né? Um no final do primeiro semestre e um no final do segundo. Você tem algum trabalho para mostrar para a gente, contar um pouquinho, algum trabalho, que não precisa ser vários, mas pelo menos um para falar qual foi o teu processo dentro dele? Sim, peraí, deixa eu abrir aqui, vou mostrar. Esse curso que você faz é um curso livre? É uma universidade, é uma faculdade? O que é? É uma faculdade. É uma faculdade, eu estou fazendo uma coisa que eles chamam de MA, que é como se fosse um mestrado, mas ele não é. Eu não sei como é que se. Uma especialização? É uma especialização, exatamente. Legal. Então, tem gente que está fazendo a formação de joalheiro, tem gente que está fazendo pós-graduação, enfim, daí tem para todas as. E tem uma outra, terceira, que é uma coisa mais técnica, que é só realmente aprender as técnicas. Então, enfim. Deixa eu mostrar aqui, então. Peraí. Quero mostrar. Vou dividir aqui. Esse trabalho que eu vou mostrar agora, ele surgiu de um amigo meu. Tá ruim a internet. Que eu odeio, na verdade, essas correntes de e-mail e mensagens e tal, mas no meio dessa quarentena ele falou, vamos fazer uma corrente de poemas ou textos. E eu, enfim, como era um amigo muito querido, eu topei fazer parte. A gente tinha que passar um poema, um texto que fizesse, enfim, tivesse importância para a gente naquele momento. E aí a gente receberia também de pessoas que a gente não conhecesse. E, enfim, e foi uma coisa surpreendentemente boa, porque a gente aqui, na quarentenado, assim, trancado em casa, uma situação super frustrante, né, de você... Eu aqui em dólar e de repente tendo que fazer a formação em casa, assim, uma coisa muito bizarra. Eu comecei a receber poemas aleatórios e um dos que eu recebi foi aquele poema chama Tecendo Amanhã, do João Cabral. Aquele poema que fala que um galo sozinho não faz uma manhã, o canto de um galo se liga ao canto do outro e, enfim, daí isso vai construindo o dia e a manhã e tal, enfim, uma coisa muito bonita. E quando eu recebi esse poema, eu fiquei muito tocada, porque era isso, a gente estava isolado em casa, querendo ligações com os outros, e de repente receber esse poema para mim me fez todo sentido. E daí eu fiquei com muita vontade de fazer uma peça que falasse disso, dessa ligação que a gente precisa ter. E aí eu fiz
enfim, pesquisando, eu vi, pesquisando trabalhos de outras pessoas, eu encontrei uma série de pessoas que trabalham com essa ideia de que a joia aproxima as pessoas, que a joia pode fazer conexões, promover conexões. Aqui eu dei 2 exemplos, um é dessa chinesa, que ela tem esse broche que você... Vou aproximar. Você vai girando, você vai aproximando, né, as pessoas, que é uma coisa muito bonita. E um outro é o dessa mulher, que acho que ela é espanhola, que ela faz essas peças que são nada, são pequenas estruturas que você quase que convida a outra pessoa a participar, e aquela peça só faz sentido junto, enfim. São trabalhos muito bonitos que eu fiquei muito tocada quando eu vi. E então eu fiquei com vontade de fazer. Eu estou mostrando o trabalho inteiro porque eu acho que, enfim, até para mostrar como é que funciona as apresentações na faculdade. Eu fiquei com vontade de fazer uma joia que fosse um colarzão gigante em que ao longo dele tivesse uma peça que você transformasse num broche ou transformasse num anel e que a outra pessoa pudesse usar. E fora que tinha as exigências também, que a gente tinha que usar a corrente feita, a gente tinha que fazer uma coisa com gravura, enfim, daí tinha essas... E aqui eu comecei a estudar a proporção do tamanho da coisa que eu queria. E daí eu comecei a fazer as correntes. Quando eu comecei a fazer as correntes, eu desenvolvi essa técnica de fazer com que a corrente se alargasse e criasse esses volumes, assim, que eu acho que podia ficar uma coisa bonita, que criasse essa interferência do incontrolável, assim, um volume que vai surgindo no meio da sua peça, assim. Aí aqui é o processo de fazendo. E daí eu pensei o que fazer para fazer com que a coisa fosse dividida, porque aí eu já não achei mais que eu devia colocar um broche ou uma coisa para... Mas aí eu lembrei de um anel de noivado indígena, que são 2 anéis ligados por uma trama. E daí eu achei que isso podia ficar uma coisa bonita e fiz ele terminando dessa maneira. Ele é ligado por uma parte da corrente que ela tem 1,80, né, que é a medida de distância segura que, enfim, que a gente tem que ter agora, né, entre uma pessoa e outra. Então eu achei que isso podia ser uma coisa bem humorada de falar dessa distância que você tem que ter um do outro para se manter seguro. Daí aqui tem uma investigação do tipo de fecho. E daí eles sempre pedem na faculdade para você apresentar um diário de bordo, né? Uma coisa com desenhos, anotações e toda a sua pesquisa, para eles entenderem por quais caminhos que você foi, para não ser uma coisa aleatória. Tem um pouquinho mais de referências, de colares grandes, desse tipo de colar com interferências.
colares com outros jeitos de usar, colares que se conectam com brincos e tal. Daí essa aqui foi a peça que eu fiz. Ela é um colar muito grande, esse fecho eu odeio, mas foi uma coisa que eu tive que fazer pelas exigências enfim, essas coisas. E que você pode usar ele gigantesco desse jeito ou pode usar só com duas. Mayumi, Oi. quando você fala assim que esse fecho você não gostou, que foram as exigências, quais foram as exigências que precisava? Eu precisava fazer na mesma peça fiz uma superfície que é essa, né? Uma superfície com gravura, que daí seria o do fecho. O fecho também teria que ter aquele tipo de lingueta, sabe? Gaveta? Gaveta, exatamente. Fecho de gaveta e ter uma cravação de uma pedra. Então, assim, eu queria fazer só as correntes, porque eu achei que já tinha força suficiente, enfim, de discurso aí, mas aí eu tinha que colocar alguma coisa com gravura, tinha que colocar uma coisa com cravação de pedra, enfim. É nessa hora que eu sinto um pouco, né, dessas exigências. Mas daí aqui tem uns zooms, uns detalhes. Ops. De como a peça. E aqui são as maneiras de usar, né? Que você pode usar assim, solto, usando o anel, brincando com esse comprimento das coisas. E junto com outra pessoa. Aqui com o anel, aqui está a coisa da distância das duas pessoas, usando junto, compartilhando. E aqui são os desenhos, enfim, dos mecanismos. E que eu também fiz junto. Então, esse foi o meu último trabalho de agora que eu fiz. Um outro trabalho que eu fiz e foi nessa matéria de mix medias que eu trabalhei com acrílico. A gente foi apresentado a vários materiais, eu escolhi trabalhar com acrílico. Esse daqui é um anel que enfim, eram 3 peças, eu fiz um anel e 2 broches. Esse é um anel, eu fiz deixa eu ver se eu acho, peraí. Não. Ele foi inspirado na obra do Soto, nessa obra do Soto, Jesus Soto, que ele tinha essa coisa ele tem esse trabalho que ele faz com os fios, esses objetos flutuantes, e que eu acho, enfim, sou fascinada por eles. E eu achei que com acrílico eu podia criar esses objetos dentro do acrílico. Então eu fui fazendo essas pequenas perfurações e daí eu tingi cada uma delas com tinta acrílica. E daí eu fui criando essas paisagens internas, assim, de dentro. Então isso foi
um trabalho que eu fiquei feliz assim de fazer, porque foi muita experimentação, assim, porque eu primeiro tentei cavar uma bola dentro do cubo de acrílico, e daí ficou uma coisa pesada, ficou uma coisa meio tosca. Depois enfim, foram muitas experimentações. Depois eu fui tentando lixar, e em cada experimentação foram surgindo outras linhas para fazer outras coisas, assim. Então, o acrílico é uma coisa que eu adorei trabalhar e eu vou continuar, porque quando der tempo, assim, porque realmente ele é muito fascinante. Esse é um outro broche. Mas esse é um outro broche que faz parte da coleção. Então, foi... E, deixa eu pensar, uma outra coisa que eu fiz e gostei muito foi conhecer o laser cutting. Acho que muita gente já trabalhou aí, né? Não sei, mas foi uma descoberta muito legal, gostei muito de fazer, e esse foi um dos trabalhos que eu fiz, que é um colete, que na verdade assim, os exercícios eram bem interessantes. Peça, você tinha que fazer uma peça que ocupasse a sua mão. Tema livre, só tinha que ocupar a mão. Daí teve gente que fez anel, teve gente que fez esculturinhas, mas enfim, que coubesse na mão, teve gente que fez pulseira, meio um bracelete. Então, tinha esse tema livre que cada pessoa fez de um jeito. Aí a segunda era uma coisa que ocupasse o seu torso. Então, essa foi que eu fiz esse colete. E a terceira era uma coisa que ocupasse a sua cabeça, seu pescoço. Da maneira que... E o material era livre, cada um poderia usar o que quisesse, eu tinha que usar essa técnica. O material era livre, só tinha que usar o laser cutting. Então, nesse eu usei uma coisa que chama estireno, eu não sei, acho que é estireno que se chama. É tipo de um plástico? É um tipo de plástico meio duro. Então, por isso que ele forma essa coisa mais durinha, assim. E aí você desenhou isso tudo no computador e mandou... Tudo no computador. Daí você manda imprimir no corte a laser, exatamente. Demais. Então, esse foi peça, esse foi um colete que ele tinha essa versão branca e tinha essa branca. E tinha a versão preta. E isso foi muito legal, porque você pensar em joalheria e de repente você faz uma roupa, assim, foi uma coisa muito legal, assim, achei bem interessante de trabalhar. E da cabeça eu fiz esses chapéus que são meio escultura, assim. E esse é o segundo modelo. Enfim. Mas essas foram coisas que eu fiz lá e tomei contato com coisas novas. Quando aquela joalheira me falou que
esperava que eu encontrasse um material, eu falei, nossa, mas tudo bem, eu posso até encontrar, mas agora não, ainda quero procurar muito, assim, acho que ainda estou no período de procurar e descobrir coisas novas, porque, enfim, também eu acho que também se você resolver escolher um, não necessariamente você vai ficar nele a vida toda, mas mesmo assim não me sinto à vontade de fechar o espectro, agora eu quero abrir mesmo e investigar para todos os lados. Eu acho muito rica essa investigação e eu acho que não necessariamente você precisa fechar, que nem você falou quando você fez a sua primeira coleção, que de repente você foi puxando um fio e aquele fio não acabava nunca e você cada vez você estava mais curiosa para ver aonde aquilo fosse chegar. Eu acho que quando tem essa história do material é isso. Não é que você vai, sei lá, agora eu vou escolher um material, sei lá, eu vou escolher o acrílico ou o corte a laser no plástico e é isso que eu vou trabalhar a vida inteira. Porque senão fica muito chato, né? Eu acho que não. Eu não suportaria isso. Mas eu acho que é a curiosidade que vai de repente, se percebeu e passaram 10 anos e você estava ali mexendo com o acrílico. Mas eu acho que a gente tem que experimentar coisas nessa vida. Eu acho que, né, fundamental. Mas desculpa, eu te interrompi de novo. Não, imagina, não mesmo. Não mesmo, porque eu acho que é um pouco isso, assim, os trabalhos estão me levando para muitos lugares. Sinto que eu estou no momento de achar coisas e não definir coisas. Então, mais que ter esse momento, esse espaço, esse tempo para isso, e principalmente ter visto o quanto que para mim faz sentido pensar uma coisa conceitualmente. E não sei, do que eu vi dos desafios criativos da escola, eu acho que isso estimulou todo mundo, né? Porque as coisas que estão vindo estão lindas desse último, que é uma coisa mais conceitual, assim, e todo mundo fez coisas lindas, muito bacanas, assim, e é muito rico pensar, eu acho que é muito rico pensar nessa um pouco mais profundamente, fazer esse mergulho interior e ver o que faz sentido, puxar referências e enriquecendo o nosso repertório. Assim. Acho que a gente sempre vai se surpreender com essa investigação. Então, eu acho que a coisa que mais foi forte para mim nesse tempo foi ver quanto para mim é importante pensar as coisas conceitualmente, assim. Me ajuda muito. E sabe uma coisa que eu fiquei curiosa, que você falou um pouquinho antes, que você falou que aí na escola eles falam, às vezes eles propõem um exercício, né? E daí eles falam para você que você pode usar um material, para vocês usarem um material X, um material Y, cada um pode usar o conceito que quiser, né? Desenvolve um conceito. Como é que é direcionado isso? Porque eu vi que eles têm uma coisa muito grande muito forte de pesquisar material, né? Vocês partem muito dos exercícios muito a partir do material, né? E daí você falou da coisa da questão do conceito. Assim, existe um direcionamento? Como que funciona isso? Não, o conceito é a parte mais livre de todas. Só que assim, são 2 trabalhos, mas ao longo dos trabalhos a gente sempre toda semana tem que apresentar então assim, sei lá, eles apresentam
os pré-requisitos do trabalho, e daí você tem 2 semanas para pensar no seu conceito, mais ou menos o que você quer fazer. Daí você apresenta e, e fala mais ou menos a peça que você está pensando, o conceito, por onde que o conceito que você escolheu, por onde que você está pensando em ir. E o controle é feito meio a partir daí. Você vai, toda semana você vai meio trocando bola com o seu professor e ele vai te orientando, assim, vai mais para cá, mais para lá, enfim. É a partir daí que eles vão orientando. Mas esse momento online foi um baque, assim, acho que para todos os professores. Sabia muito bem para onde ir, o que exigir, porque como estava todo mundo em casa, eles não sabiam direito o que cada pessoa tinha à disposição, até onde que a gente podia ir, então, portanto, até onde eles podiam exigir. Então, isso foi meio que uma quebra na lógica, assim, então foi uma exceção, mas eu acho que o controle é bem feito por aí, a gente vai conversando toda semana e o que eles também, a coisa do conceito ser livre, eles nunca aceitam quando você fala assim, eu fiz o meu projeto baseado em flor porque eu gosto de flor. Nunca pode, assim, eles querem mais de você porque eu gosto de flor, eu sempre gostei de flor. Sempre pedem para você desenvolver mais, justamente para isso, eu acho que é para você poder ser capaz de mergulhar mais dentro do seu próprio conceito, assim. Porque às vezes você escolhe uma coisa porque você acha que é porque eu gosto, mas depois, se você for cutucando, você vê que tem coisa lá, tem muito mais coisa lá dentro, né? Então, isso eles estimulam muito e exigem muito, né? Enfim. Eu acho que é isso, não sei mais. Gente, se alguém quiser fazer perguntas para Mayumi, por favor, eu acho que chegou o momento. Aí eu tenho. Não, durante a sua fala, você falou um pouquinho de como você foi selecionada. Queria saber um pouco mais. Você mandou um portfólio e eles gostaram e te chamaram, alguma coisa assim? Foi uma coisa assim, eles abriram um concurso de portfólios que você tinha que selecionar 10 peças. E isso para mim foi uma coisa, foi muito legal ter feito isso. Primeiro porque selecionar 10 peças já é assim, é super difícil, é bem difícil. E depois que você, de repente eu me vi tendo que amarrar algum tipo de coerência, porque assim, entre essas 10 peças que eu escolhi, sei lá, tinham. Então, assim, eu achava que não tinha conexão nenhuma entre as peças e de repente eu vi que tinha uma coisa que ligava uma com a outra e que é uma coisa que eu fiz há 3 anos atrás foi ecoar de novo aqui, enfim, fazer esse portfólio foi um exercício super interessante, assim, mesmo. Então, mas aí eu fiz o portfólio, apresentei, teve a seleção, eles selecionaram e deram era uma bolsa simbólica, digamos assim, mas uma bolsa que te dava um desconto pequeno na mensalidade, mas tinha essa
enfim, esse é atrativo, porque assim, essa faculdade ela é do tipo que se você está disposta a pagar mensalidades, você entra. Não é uma coisa que você tem que apresentar o portfólio para aí ser aceito. É só uma coisa, foi só uma questão de essa coisa do portfólio foi só uma questão pelo desconto que foi dado, assim. E que, enfim, é legal porque quando a partir desse portfólio a diretora foi capaz de conhecer o meu trabalho e daí ela selecionou a sequência de grades, a sequência de matérias para eu fazer. Então, essa coisa de novos materiais era uma coisa que eu podia ter feito lá no fim, e ela pediu para fazer logo no começo, porque ela viu que eu gostava de experimentar várias coisas. Isso foi uma coisa bacana também, porque daí ela pôde me conhecer melhor para construir a minha grade de aulas. Legal, obrigada. Mas... Tem muitos alunos na turma? Vocês fazem juntas essas aulas? Então, o meu primeiro semestre, a média era de umas 6 a 10 alunos por classe. No segundo semestre, que já foi... ele começou estranho, porque tem muito chinês aqui em São Francisco, não é nem na minha universidade, mas na minha universidade tem muito. Mas... por causa do coronavírus, teve muita gente que foi no fim do ano para visitar a sua família e não conseguiu voltar. Então as minhas aulas, assim, eu tive uma aula que tinha eu e mais uma menina, daí as aulas ficaram, as classes turmas ficaram pequenas, ficaram com 4, 3, foi uma coisa bem menor. Mas a média é 10. Já foi mais, mas aí eles realinharam a grade para poder ter 10, porque mais de 10 é ruim mesmo. A gente, lá, em termos de infra, assim, os laboratórios coletivos, eles são super bem equipados, os ateliês são... a gente tem 3 ateliês gerais, que tem bancadas no meio, assim, com um lugar para você, enfim, que tem só aquele, como chama? Aquele lugarzinho que a gente apoia a serra, não sei o nome daqui. Estieira. Como? Estieira. Estieira. E a gente tem isso, e daí o motorzinho, os maçaricos, todas essas coisas são coletivas, mas tem bastante. Então, então isso é uma coisa que... Não, agora que eu lembrei, é uma outra coisa, isso eu me ressinto muito, eu fico muito triste, que aqui nos Estados Unidos, assim, eles não fazem não fazem o metal, assim, então eles compram a prata já no fio da grossura que eles querem, a chapa da grossura que eles querem, é uma coisa assim que você já compra, e sei lá, laminadora, nada disso a gente pode mexer. Isso é uma coisa muito triste, porque você não pode. Nem politriz. Não tem muita... Politriz tem. Politriz tem. Pode. Que lá na Itália não podia nem politriz, cara, era uma coisa maluca. Você não podia encostar em laminador, não podia encostar em politriz, não podia encostar em nada. Eu não faria esse curso, né? Mayumi, qual é o tempo do curso? Quanto tempo ele dura? O que eu estou fazendo dura 2 anos. E se você quiser, você pode fazer uma extensão que seriam 3 anos, que daí tem a apresentação de uma tese. Daí você fica o último ano construindo uma tese, que daí é uma coisa maior. Ele tem assim. uma força de mestrado mesmo. Sim.
Sim. E você tem uma bancada na sua casa ou ficou sem durante a quarentena? Então, eu não tinha, na verdade, porque eu ficava indo para a faculdade todos os dias, né? Mas aí eu construí uma, sim, pequenininha, bem pequenininha, que na verdade eu uso mais para cera do que para qualquer outra coisa, porque aqui não dá para martelar não dá, por causa eu moro junto com o proprietário do meu apartamento, ele mora no andar de cima, então não dá para ficar fazendo barulho, martelando, essas coisas não dá para fazer. Então, o que eu consegui foi fazer essa bancadinha pequenininha e eu uso mais para cera. Que também para mim foi uma descoberta, eu não sabia. Cera para mim era um universo novo, interessante, gostei. E aí vocês fazem a própria função lá, faz molde, faz tudo. Sim, sim. Na verdade, essa primeira matéria que eu tive esse semestre foi mais de aprender a fazer a cera, né, esculpir. Agora, no próximo semestre, é que vai ser para moldar e etc. Que legal. Se a gente voltar, né? Eu não sei como é que as coisas vão ser. Pelo amor de Deus, claro que vamos. Realmente não sei, eu tô na maior dúvida. Não, vamos sim. Mas vocês já estão com já tá começando um relaxamento aí, não tá? Da quarentena? Não? Tá começando. Bem pouquinho, assim. Então, mas, por exemplo, as universidades públicas, todas já foi determinado que elas vão ser online. Todas. Quando? As públicas. Até quando? Até o fim do ano. Então, as particulares, eles não, enfim, eles só legislam sobre as particulares se for uma coisa realmente de saúde pública mais intensa, daí sim. Mas, a princípio, as particulares vão voltar. Eles estão fazendo remanejamento para ter no máximo 5 pessoas por aula, enfim, aquela coisa. Mas vamos ver, eu não sei, realmente. É isso aí. Mayumi, queria te agradecer mais uma vez. Obrigada a vocês. Não sei se eu mostrei muita coisa, enfim. Sim, foi ótimo. Não, foi incrível. O seu trabalho está muito bonito, está muito maduro, está muito... Parabéns, viu? Tá muito... Eu fui aqui em casa, então não escutei toda a sua fala, vi mais essa parte final dos trabalhos e parabéns mesmo. Tá maravilhoso. Obrigada. Depois eu vou escutar tudo que foi gravado. Infelizmente eu tive muita opção aqui. Mas a saudade de você, viu? Também, muita. Feitos, assim, a coisa que você acha que pode te ajudar, você tem certeza que vai vir do aluno X ou do professor e tal, e daí vem de uma sugestão banal de um outro colega que nem estava com vontade de falar, mas foi obrigado a falar o que ele achava do seu trabalho, né? Então, isso eu acho que é um super exercício legal. Eu acho também, muito legal. Uma coisa que a gente podia começar mesmo a fazer mais, né? A gente faz, assim, a gente tenta, assim, mas de uma forma muito informal, mas eu acho legal, assim, colocar mesmo todo mundo meio que para falar mesmo, né? Sim. A gente percebe muito que quanto mais a gente começa a verbalizar e as pessoas começam ou a escrever, o negócio, eu tô conhecendo uma porrada de gente que eu dou aula há um tempão, mas de uma outra forma, é muito louco, né? Nossa, assim, completamente. De outra maneira, outra forma de pensar. E se abrindo muito legal. Também tô gostando muito. Sim, eu acho que se tem uma coisa que a quarentena teve de bom, assim, foi que todo mundo se obrigou a fazer esse mergulho interno, né? Porque
ninguém está podendo fazer muito nada, mesmo quem tem ateliê em casa. Você fica... E ninguém, ao mesmo tempo, ninguém está conseguindo concentrar muito em nada, né? Então você fica se debatendo com você mesma, né? É uma coisa que irrita. No fim, pode fazer bem, né? Pode, muita. É. Seus trabalhos estão lindos, viu? Estão super bonitos. Obrigada. Obrigada, que bom ouvir. É uma... Ai, sei lá, eu não sei o que vai acontecer, assim, daqui para frente, assim, nem sei que vontade que eu tenho de profissional, uma coisa... Às vezes eu fico achando que eu quero fechar só na joalheria, às vezes eu acho que não tem nada a ver, que tem que ficar fazer. Eu estava até pensando se eu ia te fazer essa pergunta ou não, na coisa da joalheria, do que você tem feito aí, porque você está fazendo um monte de trabalhos muito experimentais e mais conceituais, que às vezes são mais conceituais do que até comerciais. E você pensa nessa coisa de tipo, não, vou querer só fazer um tipo de trabalho, isso dentro da joalheria, não estou nem falando das outras atividades, né? Não, me achei só no trabalho expressivo da arte, da joalheria contemporânea e vou querer isso para mim ou não? Quero que as pessoas estejam usando e quero vender. Nossa, não, eu penso... Na verdade, para mim, isso é um debate assim, interno, porque eu não sei. Eu não sei mesmo. Eu achava que eu queria fazer uma coisa só para vender e que a coisa só fazia sentido com as pessoas usando. Depois eu me dei conta de que não, que eu... na verdade, você não precisa só sem ter uma cabeça comercial para que as pessoas... uma coisa, as pessoas usarem, você pensar no comercial, não necessariamente pode te tirar de um pensamento mais conceitual, né? Mas, por outro lado, teve algumas horas que eu fiz alguns trabalhos e que cresceram, viraram pequenas esculturas, viraram coisas assim um pouco mais conceituais mesmo, difíceis de usar, que me deu um prazer muito grande, viu? Pensar com menos compromisso. Achei muito libertador, assim. Mas eu não sei o que para onde e o que eu quero, na verdade. Eu acho que cada hora eu quero uma coisa. Eu fiquei falando com o Rodrigo e ele falou assim, mas por que você precisa direcionar? Faz tudo, você sempre fez tudo. Faz um pouquinho de cada e tal. Então, até por isso, aquela joalheira que eu estava conversando, que falou, espero que você encontre o seu material. Essa questão de focar em uma coisa, em um jeito de trabalhar, ou um material, ou um jeito de ver a joalheria, eu realmente não sei se é um conceito que eu tenho para minha vida, assim, sabe? Às vezes eu acho que eu gosto de fazer um pouquinho de cada. Às vezes eu gosto de ser super profissional, às vezes eu gosto de ser super experimental e às vezes, enfim, acho que eu ainda... Na verdade, ela tava... É uma coisa que ela tem definido para ela, né? E como que ela entende como um bom, né? Ou sei lá, foi como saiu para ela. Sim. E não há a menor dúvida de que quando você mergulha no material e fica trabalhando, aquilo alcança níveis, né? Enfim, muito... meio surpreendentes, né? Você fica impressionado o que um fio de nylon pode fazer na vida no trabalho daquela mulher, porque ela é realmente incrível, assim, o que ela produz só com fio de nylon. Ela começa com umas coisas mais figurativas e depois o céu é o limite, assim, muito bacana.
Mas Eu não conhecia, eu vou olhar o trabalho dela. Olha, é muito legal mesmo. Eu olhei por cima, fiquei já encantada e falei, nossa, eu preciso investigar muito mais. Nossa, é incrível. É. E assim, e ela trabalhando com um material, né, que é o fio de nylon, basicamente, tem outros, mas basicamente é o fio de nylon, ela levanta 1000 questões, discussão sobre a leveza, ela entra num universo de objetos marinhos, entra num universo de sei lá, coisas que você veste, coisas maiores, enfim, são isso de um material, ela vai abrindo, então é muito incrível mesmo. Então eu entendo essa questão que ela colocou, porque fez na vida dela fez todo sentido. Eu não sei se na minha vai fazer, enfim. Claro. É difícil saber. Você vai publicar lá no grupo a peça que você fez? Eu esqueci que hoje foi complicado, mas eu vou. Publica, sim.